Estamos de volta. Voltamos. Eu tô te vendo e tô te ouvindo. Agora acho que vai rolar, vai dar certo. Tá me ouvindo? Aí o pessoal vai falando. Vamos Então, conversar e aí o povo vai falando aí se der algum pau, tá bom? então vai Paramos nessa. aonde mesmo? No começo, acho que a gente pode começar tudo de novo. Fala, oi, eu sou Fernanda. Essa é, na verdade, é uma estratégia de marketing que a gente está usando para a editora. Então a gente vai ficar fazendo essa live até tipo meia-noite, assim, tá, gente? E aí daqui a pouco a gente vai falar qual é o propósito de fazer essa live Frankenstein até meia-noite, tá? É para a gente cantar parabéns pro Ormando, porque amanhã é aniversário dele. Então a gente vai ficar aqui até a noite inteira, tá bom? É... Ó, tô vendo os pés da minha irmã ali. Jesus. Bom, então eu sou a Fernanda Pacheco. De novo, Fernanda Pacheco, professora, coordenadora de uma escola, né? Assim como outro dia o Gil falou do Fernando Pessoa, né? Eu tenho uma ocupação nessa vida, porém, apesar dessa ocupação, em paralelo a ela, eu escrevo, eu faço poesia, apesar de não de ter muito desconforto na hora de falar que sou poeta, não sei porquê, mas enfim, eu faço poesia. Eu publiquei dois livros, um em 2013, outro em 2018. E aí é bom já eu ir lembrando dessas coisas. Em 2013, quando eu publiquei o primeiro, um pouquinho depois eu conheci o Ju. E aí em 2018, quando eu publiquei o segundo, o Ju prefaciou o livro, enfim, tocou no lançamento. Então, e desde 2013 a gente tem conversado e trocado ideias sobre poesia, sobre livros, sobre questões místicas e estamos aqui agora nessa editora, né? Provando que a segunda e a terceira vez é sempre melhor, né? A primeira apresentação que eu fiz há uma hora atrás estava uma bosta, agora já está melhorando. Só se o Ghost tocar um de 30 depois do parabéns. Tá bom, Armando, a gente vai. Essa live é pro Armando. É presente de aniversário pro Armando. E, enfim, a intenção dessa live é que a gente fale um pouco do processo todo da edição dos livretos do Ju, como que a editora surgiu e bater papo. Tá tudo bem? Vocês estão conseguindo ouvir? Tá cortando? Tá lindo, tá Ju. tudo Agora certo. vai. Agora vai. Agora essa porra vai. Fala, Ju. Massa. Estamos aqui ao vivo agora pela terceira vez. O número 3, todo mundo sabe que é místico e vai. São 3 livros, 3 tentativas de live, 3 apresentações, É verdade. 3 membros, Fernanda, Juliano e Ormando. Agora não tem como dar errado. Aí, ó, até o Marcelo já falou. Agora vai, minha gente. Quem está ouvindo aí, quem Fechou. quiser soltar temas para a gente falar aqui, a gente agradece. Porque chegou a hora que o assunto some e a gente começa a devanear. Não que isso seja ruim, mas acontece. Sim. Diz aí, Fernanda, o que você preparou para que me conduzisse através de mim mesmo? O que eu preparei? Não, a gente vai trocando ideia. É, na tentativa número um, você falou um pouco da formação da editora, né? Então, do seu encontro com o Ormando, e aí eu acho que é legal dar essa recapitulada, né? Porque o Ormando, ele é essa pessoa que a gente achava que não existia, que era um personagem do Tata Aeroplano, e que no final existe. E é um super parceiro aqui da gente, enfim. E a gente gostaria muito que o Ormando aparecesse e participasse, falasse com a gente, mas a live louca não está rolando, né? Então, vamos só retomar um pouco esse processo de criação da editora, e aí a gente vai falando dos livros, e aí eu lembro que a gente parou na parte do livro do Tempo dos Assassinos. Então, vamos Sim. até lá. Como você já falou, o Ormando é
além da gente achar que ele não existia, ele acabou se transformando na peça principal, né, da nossa editora. Ele, praticamente ele é editor, ele monta tudo, organiza tudo e a gente só fica pirando ao redor dele. Mas ele Isso. sempre me mandava mensagens, ele sempre me escrevia tal. E com tanta propriedade, ele parecia que me conhecia tão bem nos textos que eu comecei a achar que era o Tata Aeroplano me fazendo uma pegadinha. Porque o Tata ele tem essa coisa de fazer vários personagens e ligar para as pessoas, contratar as pessoas, tentar comprar coisa das pessoas. Ele tem isso de brincar com as pessoas. E por muito tempo eu achei, eu chegava para o Tata e falava, Tata, confessa, você é o Zion, você que está mandando aquelas mensagens. Ele, não, mister, não sou eu não, cara. Ele também me escreve. Tadinho do Aí Tatá. eu falava, é claro que você vai falar que ele te escreve, é você, né? Enfim, eu, quando eu só acreditei que o Ormando existia quando eu também fiz essa conversa em vídeo com ele. E ele tinha me pedido para que eu mandasse para ele esse texto que a gente soltou hoje, que é o Tudo de Mais Uhum. Forte que essa terra me deu, que eu já tinha soltado em várias partes lá no Facebook, depois tirei do ar e ele queria ler de novo. Eu mandei para ele o texto e ele, como sempre, muito generoso, que texto bonito e tal, eu falei, cara, eu tô querendo dividir esse texto com as pessoas. Será que eu solto ele assim, do jeito que tá? Ele, não, deixa que eu faça uma capa, faça uma diagramação, porque eu gosto do texto, mas quem não conhece pode querer precisar, né, de mais atrativos para se colocar no texto. E é isso que nasce a Entre Editora, porque entre as coisas que ele falou, uma das coisas é que no final a gente tinha que assinar com o nome, nem que fosse fictício, de uma editora. Eu falei, então, vamos nessa, vamos fundar a editora. E eu falei com ele, olha, eu vou chamar a Fernanda, que é uma outra querida, que também a gente está sempre trocando ideia. Eu já contribuí lá com o último livro dela, tanto no prefácio quanto no lançamento do livro. E a gente estava no ponto que eu estava falando, que você tinha me presenteado com A Hora dos Assassinos do Henry Miller. E aí tinha Isso. muito uma conversa em torno do Rimbaud, tal, que é um escritor, um poeta que eu gosto muito. E como você falando aí, eu não gosto de me chamar de poeta. Acho que ninguém se chama de poeta, é igual alcoólatra, né? Só as pessoas podem chamar a gente de alcoólatra. A gente nunca se chama de alcoólatra, nem de poeta. Exatamente. Mas naquela tarrafada ali, você me trouxe de volta toda a coisa da poesia do Rimbaud e me apresentou o Henry Miller, que é que foi um cara fundamental também para esse livro que a gente lançou hoje, que é o Tudo de Mais Forte que essa terra me deu. Então, assim, só recapitulando a introdução, se quiser colocar mais alguma coisa, a gente vai entrando em cada um dos livros, no processo e no porquê de cada um. Não, acho que é isso mesmo. É, teremos a participação de Vicente agora por um minuto. O que que você quer, meu filho? Cadê meu... Aqui, ó. Saudações, Vicente. Aqui, ó, fala com ele. Dá oi aqui, ó. Olha lá, ó. Fala oi. Pega bolinho, meu filho. Pode comer. O que eu acho, eu não sei nem se é pertinente ficar falando, mas eu acho que é legal a questão dos encontros, né? Eu acho tão louco a forma como a gente se conheceu. Eu posso compartilhar aqui Estamos aqui para isso. a forma como eu te conheci, né? Porque demorou para você me conhecer. É só um parênteses, né? Tome, filho. Não aumenta, não aumenta, tô. Eu estava no Facebook, isso há uns 7 anos atrás, e aí tinha alguma coisa que você tinha postado de. Ou era do Rimbaud, ou era do Whitman, do livro dele, né? O Folhas de Helva, era alguma coisa nessa onda. E aí eu vi, e eu não sabia da. Eu não sabia quem era você, assim, mas você estava lá no meu Facebook, então eu devo ter adicionado em algum momento que eu não me lembro qual. Mas aí eu vi, e aí me chamou a atenção, e aí eu fui ver quem era você no Facebook, né? E enfim, dei aquela passada para ver quem era essa pessoa falando desses poetas que eu estava lendo muito na época. E aí, beleza, desligo o computador. Eu não moro em São Paulo, eu moro em Osasco, moro na Grande São Paulo. E aí peguei o ônibus, peguei o metrô, peguei o trem, tudo. Fui primeiro para Pinheiros resolver um trabalho.
E aí depois fui a pé da Rebouças até a Paulista, andando, caminhando, que é uma coisa que eu gosto, né, de ficar andando por aí. E aí quando eu chego naquela esquina da Augusta lá do Safra, na hora que eu fui atravessar a rua, sábado à tarde, aquele monte de gente, estava do meu lado Juliano Gosch, aquela pessoa que de manhã eu tinha dado uma stalkeada, né? Falei, oi, quem é essa pessoa? E de repente estava do meu lado. Eu falei, oi, que coisa louca, né? E aí eu fui fazer um freela, era numa uma pesquisa cultural ali no Itaú, lá na Freicaneca. E você fez o mesmo caminho, né? Tipo, você foi descendo Augusta, você virou para Freicaneca também, e eu fiquei olhando assim, sabe? Falei, gente, mas que coisa medonha, né? Que coincidência. Aí na hora que a gente né, que você foi para outro lugar, aí o celular tocou, você respondeu uma mensagem que eu tinha mandado uma mensagem sobre esse poeta aí, no caso que você tinha colocado no Facebook. E aí começa essa amizade, né, através dessa coisa louca que foi eu na época assim, eu lembro de ter olhado assim e ficado olhando mesmo assim, sabe? Nossa, mas é ele mesmo. Eu falei, "Oh, tanta gente, eu saí lá da outra cidade para chegar aqui nesse momento e encontrar a Juliana. Então, essa questão da editora também, ela é cheia dessas histórias, assim, né? O Armando também tem umas situações. Depois a gente pode falar das nossas coincidências astrológicas, incas, maias, ocidentais. O Armando vai falar aqui depois também. Mas antes da gente falar dessas besteiras, entre aspas, vamos falar dos livros em si. Então, o primeiro que a gente publicou é o Curta Biografia de um Lugar Qualquer. Então, a gente começa a falar desse, aí depois a gente vai dando sequência nos outros dois, até chegar no de hoje. Beleza? Tá Pode bom. ser? Então vamos. A curta Agora tá biografia de um indo. lugar qualquer foi o último que eu escrevi. É... A Sil e eu saímos de São Paulo, foi em janeiro do ano passado. E a gente foi lá para uma fazenda é, em Ecoporanga, uma fazenda de um amigo dos meus pais lá, tal, que tinha um casarão antigo. A gente ocupou esse casarão e eu passava as manhãs sentada na varanda desse casarão escrevendo. E lá eu escrevi esses dois últimos livretos. Essa curta biografia de um lugar qualquer, eu estava um dia lá limpando esse jardim da frente da casa e me veio na cabeça assim, começa um texto, porque eu nunca sei se vai ser um livro, se vai ser um texto curto, se vai ser não sei o que lá. Mas assim, começa o texto com uma palavra bem desconhecida. Uhum. E depois segue falando disso, de alguém se pegar pensando na morte de uma forma torta, assim, de uma forma que não seja profunda, não é uma... Né? Me deu esses dois sinais enquanto eu estava limpando esse jardim da frente desse casarão. Comece com uma palavra que quase ninguém conheça e pegue esse mote e vá nele. Então eu peguei o computador e fiquei buscando na cabeça uma palavra que nem eu conhecesse. E veio, me trava. E eu não sabia o que significava a palavra. Aí veio a Eu, na palavra e eu hora de fazer a comecei. revisão, eu fui pesquisar o que era, que eu também não sabia, confesso. E aí eu já comecei com uma segunda palavra que eu gosto muito, que é elusivo. Me trava, elusivo, um conceito, não sei o que lá, de morte em uma cabeça verde. Ainda verde. E através disso eu comecei a deixar fluir toda essa... na verdade é um texto sobre a transcendência, porque a partir do momento que eu entrei no texto, eu comecei a exercitar uma série de coisas que eu tinha lido sobre a existência a partir de um ponto de vista emotivo e psicológico, não através de um ponto de vista prático. Eu tinha acabado de ler também a Clarice Lispector com aquele livro Água Viva e estava lendo também um poema, acho que é Murilo Mendes, Isso.
que era também um poema bem abstrato. Estava lendo um monte de coisas sobre o espiritismo também, que fala muito, né, desse universo metafísico. E eu comecei a tentar descrever ali toda a minha visão ao redor, só que pelo ponto de vista do psicológico e emocional de cada um. Como a gente carrega movimentos dentro da gente que se a gente começar a observar, esses movimentos estão na natureza, de ondas, a rajadas de vento, a sumidouros, eu adoro essa palavra, aqueles nos rios, né, que fazem sumidouros e tal, buracos negros. Então, a princípio, o livro ele pega esse mote. Eu dou um intervalo aqui agora para caso se você quiser adicionar alguma coisa, senão eu posso continuar falando também. Tá. Só relembrando para quem está assistindo, quem quiser mandar pergunta, comentários aqui, a gente agradece. Porque essa dinâmica da live, assim, ela é mais rápida, né? Então não dá para a gente ficar muito tempo só refletindo, né? Então, esse seu primeiro livro, eu gostei da ideia, é o livro das cabeças, né? Eu gostei dessa ideia da. É difícil explicar, né? É um livro que, assim, para explicar o que a gente. O que passa pra gente na hora que a gente lê, ele é bem complicado, assim. E aí é uma coisa que eu acho que eu já tinha falado para você, né? De que quando o livro ele chega nas pessoas, ele é muito mais assim do que a gente sente do que a gente pode falar. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas não é um livro que dá para falar assim, é um livro que é isso, isso e isso. Assim, é uma coisa que vai bem nessa linha transcendental que você falou mesmo. Eu acho assim, e não estou falando para assim, eu ficar elogiando muito e tal. É também um elogio, mas eu acho que é um livro que ele traz essa coisa de conseguir fazer com que quem está lendo consiga, de fato, transcender de alguma forma. Porque é uma leitura que ela é super rápida, né? Tem uma hora, para quem não leu ainda, por favor, leia para entender o que eu estou falando. Então, é uma leitura que ela começa nesse lugar que o Ju falou, de contemplação, e aí ela vai acelerando, vai indo, vai indo, vai indo, e ela tem vários momentos assim de que acelera e depois dá uma parada. E quando termina, você fica meio perturbado assim, mas é um perturbado bom. Acho que é um perturbado necessário, principalmente para os dias de hoje. Mas essa é a minha interpretação, né, de leitora do livro, né? Às vezes a de outra pessoa pode ser outra, mas é essa sensação que eu tive quando eu li. A gente também tem muita questão de uma coisa que a gente conversou muito também, de não falar muito assim do livro, né? Deixar o livro falar por si. Então, acho que esse critério assim, os três livros eles estão seguindo bem, né? De não precisar que a gente fique falando muito. Eles têm uma força que são deles, é deles a força, né? E aí cada pessoa que lê tem arrebenta de uma forma diferente, enfim. O importante é que arrebenta na pessoa, é isso que eu começo a falar poeticamente, ó, é um inferno isso. Desculpa, gente, se eu ficar muito complexa, tá? Mas é como as coisas vêm. O segundo livro, Poema da Noite Perpétua. Quer falar? Claro. O Poema da Noite Perpétua foi que eu escrevi também nessa fazenda, também nessa varanda. E era uma tentativa da minha expressão mais poética possível. Calma aí, vamos ver o que entrou aqui. Marcelo Dox, é um texto para imergir e depois ficar boiando em pensamentos. Muito fluido e com muitos caminhos de interpretação. Afinal, fala de cabeças, né? Ele ainda está falando da curta biografia de um lugar qualquer. Isso. É isso mesmo. É uma coisa de imersão e
eu acho que eu levei ao extremo a questão do texto psicológico, porque ali eu fico falando assim, nossa, se perde, se tira o braço, se tira a perna, se tira o coração, se tira o olho, de toda forma o ser humano continua existindo. É dessa existência, além do campo prático do que a gente se conhece, que o livro coloca. Então, enfim, mas agora A Noite Perpétua também, ele não vai muito longe desse contexto. Em todos eles eu fico tentando fazer esse caminho do budismo, que o budismo fala, que é você sair do ego. Você sair desse eu que é programado, que você acredita que é, da sua profissão, do seu lugar dentro de uma família, do seu lugar dentro da sociedade, e se ver enquanto uma criação misteriosa, que a gente ainda não consegue entender exatamente o que a gente é. Na filosofia, fico o tempo inteiro tentando trazer resposta para essas perguntas, né? Quem a gente é e tudo mais e tal, só que ninguém consegue achar isso. É nesse mistério que eu fico mergulhando. Eu acho que todos os três livros tentam mergulhar nesse mistério. Só um minuto, deixa eu ver se isso vai parar. Parou. O poema da Noite Perpétua, ele vem de uma colocação que um terapeuta alemão chamado Bert Hellinger, eu acho. Ele faz uma introdução de um livro dele que é sobre as constelações familiares, que ele fala assim, olha, eu não estou aqui para pedir para que você tenha uma visão religiosa da vida, não estou aqui querendo te convencer a nenhum tipo de misticismo, nem a nenhum tipo de religião, mas você já observou que nós temos um inconsciente que é muito maior do que o nosso consciente e que ele atua muito mais na nossa existência do que o nosso consciente? Ele faz essas perguntas. E a outra pergunta que ele faz é: você já observou que o planeta que a gente vive é um pontinho num espaço cheio de uma matéria escura que ninguém sabe explicar direito o que é e que é ela que domina tudo que está ao nosso redor e ninguém sabe exatamente o que é isso também? Ou seja, ele aponta para dois mistérios, um para dentro da gente e um para fora da gente. E são dois mistérios que parece que não tem fim, eles são infinitos, né? Tanto quando você entra para dentro de você mesmo, quando você vai para esse universo, nessa matéria escura. Então, o poema da Noite Perpétua, A Noite Perpétua, é essa escuridão que a gente se vê cercado por ela, que é tanto desse consciente submerso, inconsciente submerso, tanto quanto dessa quantidade de energia que está nesse espaço ao nosso redor, que se transforma nisso tudo que a gente conhece, ao mesmo tempo a gente não conhece quase nada disso. Então, o poema da Noite Perpétua é a minha tentativa poética de mergulhar nesses mistérios. Eu não sei se eu consegui. Conseguiu, conseguiu. O foda dessas conversas é que aí a gente fica querendo refletir, né? Mas depois não dá. Agora não dá tempo, depois eu reflito. O Ormando tá falando que é bem legal isso que você tá falando, desse movimento, né? Do dentro para fora, né? Da questão de ser bem infinito. Eu confesso que quando eu tô muito assim, quando eu tô numa bad, quando eu não tô muito legal, eu gosto de imaginar isso, assim, de que eu sou. A coisa é tão maior, né? Do que às vezes o sofrimento, o que tá doendo e tal. E isso dá um certo alívio. Mas quando a gente faz o exercício para dentro, aí enfim, aí outra hora a gente conversa, porque esse daí para mim é um papo assim bem bem longo. Eu ia te perguntar, por exemplo, você está falando muito dessa questão de uma escrita mais voltada para o psicológico, né? Se você vê semelhança quando você escreveu esses livros com a composição das músicas que você tem alguma coisa que parece aí nesses processos? A busca. É desgastante? Como é que você fica depois que você escreve um livro desse, assim? Eu fiquei pensando nisso, assim, depois que eu li os três, fiquei pensando, nossa, como é que o Juliano sobreviveu depois que ele terminou esses livros, né? Porque
é muita energia que foi posta ali, né, nos livros e também nos discos, né? É, Comente. mas assim, eu te confesso que é um alívio maravilhoso, Sim, porque antes de escrever essas coisas ficavam chacoalhando tanto na minha cabeça, tanto, 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 que quando eu botei para fora eu falei, graças a Deus, saiu. E eu, eu e imagino. é, eu parei de pensar nisso. Essa coisa do poema da Noite Perpétua, por exemplo, que o Marcelo está até aqui falando, deixa eu aproveitar essa questão dele que ele colocou, que é interessante, que ele falou que ele sente uma estrutura dantesca no poema da Noite Perpétua, um mergulho. Sim, porque ele é. Assim, eu não conheço profundamente a Divina Comédia. Li por alto, tal, assim, essa leitura, né, que a gente faz. Mas tem isso de passear nesse reino imaterial. Isso me fascina muito, porque agora já juntando a pergunta que você me fez, a questão de compor, tanto na hora de escrever texto ou na hora de escrever música, para mim é sempre um diálogo com esse universo. Embora eu não saiba quase nada sobre ele, é um diálogo com ele e ele também precisa falar. Então, isso que vem do outro lado na hora das ideias é perturbador e eu não sei o que é isso. É, Então, tanto na hora das músicas quanto na hora de fazer esses livretos, tem essa coisa de colocar a mente numa espécie de transe e ficar nesse diálogo com tudo isso que fica circulando na cabeça e que eu não sei exatamente o que é. Se vem do inconsciente, se vem dessa vibração cósmica que Sócrates chamava lá, né, de como é que ele chamava, de consciente coletivo, tá tudo, né? Não sei, sabe? eu tô Ele chama de entendendo. Akasha, tal. Eu não sei o que é isso, mas é sempre um diálogo com essas coisas. Então, assim, as músicas e os textos têm, têm o mesmo exercício, têm a mesma intenção e no final é o mesmo alívio, porque vai uma coisa, sai uma coisa ali de mim que, enquanto eu não terminei aquilo, estava me atormentando. Eu acho que se eu escrever um monte disso, se eu conseguir escrever bastante, eu vou ficar tão leve que quando morrer eu vou Você vai sair virar uma árvore flutuando. nuvem, Eu vou sair flutuando. vai virar um personagem do seu próprio livro. Tomara. O Jorge está falando que é um estranhamento familiar. É, Exatamente, Jorge. Uma vez eu tentei, eu tentei não, eu escrevi umas pequenas apresentações sobre os livros do Ju e eu coloquei muito isso, assim, é um estranhamento que ele soa familiar mesmo, assim, ele tem essa perturbação, mas ele também tem essa questão de que a gente se sente acolhido nesse mundo aí que você entra, assim, sabe? Nos livros. O Ormando, não acredito que estou lendo perguntas de Ormando Zion aqui numa live, peraí. O Ormando tinha perguntado, cadê, caramba? sobre a Qual canção do é o Mundo mundo Maior. maior? Qual é o mundo maior da música Canção do Mundo Maior? E aí? O mundo maior da canção do mundo maior é esse lugar que parece ser habitado, mas que a gente não consegue perceber. Ele aparece de várias formas em várias obras. Ele é o inferno, ele é o céu, ele é o consciente coletivo, ele é o Akasha, ele é todo esse universo que não é humano, mas que ao mesmo tempo parece estar o tempo inteiro dialogando com o universo humano. Alguns têm essa teoria de que é o universo de onde o humano vem, tem essa experiência na Terra e depois volta para esse universo. Então, o Uhum. mundo maior é esse, não é o mundo que a gente está nele, é esse mundo que parece que de onde tudo que tem no nosso mundo vem desse mundo maior. Em resumo, é isso, mas eu tinha aqui vindo outra coisa, mas enfim, em resumo é isso, eu acho. Tá. A gente vai lembrando, conforme vai conversando, vai vindo as coisas, né? É, Ah, sim, só um Aí a minuto, gente. porque
Hum. Uma das coisas que me fascina nessa coisa do mundo maior é essa questão de todo momento na humanidade uma civilização, um povo, uma coisa assim, receber do espaço, do céu, ou um mensageiro, ou uma coisa qualquer que vem e traz um livro, ou uma série de conceitos, ou não sei o quê. Isso essa pontuação dentro da humanidade é que me faz prestar atenção nesse mundo maior. O que é isso que volta e meia só vem lá, né? Você vê em vários livros antigos que vem do céu, os maias, né? Falaram que vinha serpentes do céu e de repente eles tinham um avanço dentro da civilização deles. Então esse mundo maior é esse, que fica mandando essas cartinhas pra gente e fica deixando nossa vida de cabeça para baixo. Ou de E você cabeça para sabe cima. que até naquelas pinturas rupestres das cavernas, lá do período que a gente chama de pré-história, mas se chama pré-escrita, aula de história agora, né? É, já tinha também pinturas rupestres que sinalizavam coisas vindas do céu, de outro lugar. Então é uma coisa que acompanha a gente, acho que desde da nossa existência aqui, né? Alguém está perguntando, Dante, Ghost, onde estará o verdadeiro extraordinário? Vixe Maria. Dante Ixo, Fernando, a gente falou dele ontem. É parte da minha Ah, turma ele é do o Dante. Tinique de Ecoporanga. É o meu maior É, ele que é o parceiro. Dante. É o cara que, assim, que mais me ajudou a formar toda essa loucura. Ele está me testando. Ele quer saber se eu aprendi tudo direitinho. Não sei se ele pegou aqui a parte em que eu falei, mas para mim é isso, senhor Wilson. Senhor Wilson agora é o cachorro que tem aqui em casa. Não posso mais chamar ele assim, não. Eu estava falando aqui, Descoberta Heller fala que a parte que a gente não conhece sobre a nossa vida, ela é maior do que a que a gente conhece, que está lá no inconsciente e está nessa coisa do mundo maior, do espaço, da matéria escura que a gente está falando. Para mim, o verdadeiro extraordinário está aí, nesse profundo abismo dentro de nós mesmos, como neste profundo e gigantesco abismo acima de nós mesmos. Eu espero ter acertado na pergunta. Respondido. E aí a gente chega no terceiro livreto, que a gente está lançando hoje, Tudo de Mais Forte que essa Terra me deu. Acredito que seja o livro mais, não sei se é denso a palavra, mas é o livro que tem mais cenas, né? Tem mais uma pegada de novela mesmo, várias sequências, vários momentos, os personagens, e, e acho que não deixa de ser um livro meio biográfico, não seria, não? Total. Eu fiquei meio assim de falar isso, mas né? Ele é, mas eu já explico. Deixa só assim, quando a gente pega interações aqui de quem está vendo a gente, eu acho muito legal que o Marcelo ele está Sim, falando aqui, Capela, Nova Jerusalém, lares, planetas, planos, há divergências entre a fonte, mas a assistência está em todas as culturas. É exatamente disso que a gente está falando. Total, Marcelo. Para mim, eu também observo muitas coisas por essa ótica. Tem aí uma série de tentativas de comunicação com a gente que vem, às vezes, de um objeto que vem do espaço, que desce, causa, né, uma certa sociedade, e às vezes eles plantam isso dentro da gente também, porque eu sinto uma conexão plena nisso que é o nosso inconsciente, esse lugar que a gente vai para a gente não tem fim, ele acaba indo para lá em cima, ele acaba entrando em contato com esse outro lugar que a gente desconhece, mas que está o tempo inteiro aí pulsante, pulsando. O Tudo de Mais Forte que essa terra me deu foi o primeiro que eu escrevi. Ironicamente, a gente está falando tudo de trás para frente, né? Os livros, todos de trás para frente. Então, ele vem de uma sequência, a vontade de escrever, ele vem da seguinte sequência. Por causa do Henry Miller que você me apresentou, e depois uma outra amiga uruguaia chamada Carola deu pra gente o Plexus do Henry Miller, que eu estou até relendo agora.
esse livro do Henry Miller, ele mexeu muito comigo, porque ele consegue ser profundo, superficial, profano, sagrado, e é um fluxo, como se ele estivesse assim, falando com a pessoa, e sabe aquilo que você fala, e de repente você fala uma coisa que faz lembrar outra coisa, e aquela outra coisa que entrou no assunto se transforma numa história dentro da história, então é cheio de histórias dentro das histórias. Mas num jeito de falar que parece que é chulo. Mas os assuntos, a forma como ele vai colocando, ele faz o chulo virar uma espécie de luxo. Uhum. Então aquilo me libertou, porque eu sempre fiquei assim, vou para a escrita formal, vou para a escrita marginal, escrevo como eu estou falando, escrevo da forma mais poética possível. E esse livro do Henry Miller, ele falou, cara, vale tudo a partir do momento em que você consegue achar ali um fluxo e se colocar e saber introduzir cada dinâmica dentro desse fluxo. Então esse foi um primeiro estágio. Na sequência me chega o Hotel Rodoviária do Danislau, também, que é do grupo Os Porcas Borboletas. E eu senti a mesma coisa na escrita do Danislau, um jeito assim muito despretensioso, mas ao mesmo tempo muito inquisidor de falar. Ele vai pegando situações bizarras e vai colocando filosofia naquilo. E eu falei, cara, é isso. A nossa geração tem que começar a escrever mais e soltar todo esse universo que está dentro dele, está dentro da gente. Veio esse livro do Danislau e me deu mais essa porrada. E, para fechar, eu recebo um caderno da Cobra d'Água cor-de-rosa, todo escrito à mão pelo meu mestre Silmar Saraiva, ele dizendo que era a autobiografia dele. Quando eu comecei a ler o Silmar Saraiva falando da vida dele, uma espécie de auto-ironia, que ao mesmo tempo que era dolorida, ela era bonita, eu ficava constrangido, eu ficava emocionado, foi a gota final. Eu falei, não, cara, se eu não me colocar nessa roda agora, eu vou me sentir muito mal. Uhum. Sentei e comecei a escrever todo dia sobre o tudo de mais forte que essa terra me deu. Vamos ver o que as pessoas estão falando, coloca coisa aí, eu falo sobre o universo do livro. Pode ser? Pode ser. Deixa eu só puxar aqui. Ó, Breda, Bahia, parceirona do Dante, eles estão lá na Inglaterra e falando com a gente. Já leu Barba Ensopada de Sangue, do Daniel Galera? Não, mas é um que fica assim, Outra- Eu também não li nas... ainda, mas tá todo na mundo fala, lista. Breda, todo mundo fala. Hoje o Ormando falou de você, Breda, de um filme que você fez lá na Faesa, que ele trabalhou, só para você ter ideia da minha, Nossa, como é que fala? conexões. Da minha natureza sansara, como o George colocou aí, de atrair das pessoas. Ó, o parceirão aqui, ó, Fê Antunes, acho o Hotel Rodoviária bem foda também. Pois é foda. Não tem outra O palavra também Danislau, não. né? Convenhamos, né? Do Danislau é só, acho que só pelas músicas do Porcas ali, eu não sei, eu tenho muito orgulho, assim, das bandas que eu escuto, das coisas que são feitas hoje em dia, assim, porque é muita coisa boa, muita piração boa, e, enfim, precisava fazer esse comentário sobre Danislau, porque também admiro muito ele, assim, principalmente as músicas. Eu escuto Porcas Borboletas direto, e, enfim, Danislau, Enzo, toda a galera. Sim. Fê Antunes também, que tem um trabalho que é canção e poesia, acabou de soltar o Lâmina também, tem uma Sim, escrita maravilhosa também. A gente está cercado, né, desses criadores. Ó, outro aqui que acabou de entrar, o Arthur Nogueira, outro poeta que eu acho maravilhoso. Deixa eu ver o que ele está falando. Ju, algumas de suas canções que eu mais gosto são muito críticas da questão religiosa. Ao mesmo tempo, é interessante ouvir você falando sobre questões. Você se considera ateu? Pô, obrigado. Porque eu ia justamente entrar nesse assunto porque é um dos grandes questões metafísicas, né, ele falando, porque é um dos grandes motes do livro. E é uma conversa que a gente já isso. teve aqui dentro das nossas trocas de ideia aqui na Entre Editora, uma coisa que eu sempre gosto de falar com muito. E é uma coisa que o Henry Miller também faz muito bem no Plexus.
ele destrói a igreja e põe uma lupa no espírito humano. Falar do espírito humano não é uma coisa religiosa, é uma coisa científica, uma coisa filosófica, é uma coisa assim que é fundamental para que a gente seja forte. Eu acho que não existe força no ser humano se ele não mergulhar nessas coisas, se ele não entender o que é o espírito dele, se a gente não entender o que é isso que a gente estava falando aqui agora, que vai do nosso inconsciente até a nossa relação com o espaço e com esse universo metafísico ao nosso redor. E eu acho que as igrejas, elas fizeram desserviço, porque criaram rituais, criaram dogmas, criaram cultos e situações que estão engessando o conhecimento do homem a respeito desses temas. E nesse livro que a Entre lançou hoje, que é o Tudo de Mais Forte que essa Terra me deu, é justamente todo o embate que eu tive dentro de Ecoporanga entre os meus 17 e 19 anos de idade. Quando eu comecei a ler Hermann Hesse, comecei a me interessar muito por essas coisas, e fui muito também para a coisa do ocultismo, tentava entender lá a coisa do Hermes Trismegisto, né, a questão do hermetismo, enfim. Por um outro lado, me crescia essa curiosidade de entender mais sobre a questão espiritual, e quanto mais eu tentava me descobrir dentro disso, mais eu entrava em choque com a sociedade que eu vivia, com a religião, e como esse complexo, religião, a burguesia com seus empregos, e qual é a outra coisa que eu coloco lá? Política, andam de mão dadas no sentido de anestesiar essa busca nas pessoas. Então, tudo de mais forte que essa terra me deu é justamente essa guerra que eu tive com Ecoporanga. Não sei se eu expliquei, Arthur, mas se eu não tiver explicado, me coloca mais coisas aí que eu vou colocando. Vamos ver o que o Jorge está falando aqui também. Quer ler aí, filho? Opa! Cara, eu achava que essa coisa dos objetos invocarem as coisas em torno era algum tipo de comunhão, de como essas coisas acham a gente num sertão físico e emocional como é Icuporanga. Olha, uma coisa meio Grande Sertão Veredas, hein? Que é É, uma mas eu não referência que você entendi tem. essa coisa dos objetos evocarem as coisas em torno. Eu não sei se eu entendi esse pedaço. Bem, explica um Reformula, pouquinho. explica, que aí a gente, no Eu caso, o tento Ju, me colocar disserta melhor. sobre. O Marcelo Mas, colocou também. Eu achei muito sutil e sensível colocar a Ouroboros, é assim que fala? Ouroboros, nos é, cantos das páginas. Seus textos são, de certa forma, autofágicos em busca de compreender os conhecimentos do micro, do macro, do físico e espiritual. Olha! isso que ele falou foi ideia do Ormando, que é o símbolo do infinito, né? A cobra se devorando de uma certa forma Aham. tem a ver com reencarnação e tal. Ah, agora eu entendi o que o George falou. Mas, Marcelo, eu também achei uma sacada do Ormando genial, porque é isso mesmo. Em essência, a busca é essa. E a coisa representa bem. O que o George está colocando, eu acho que é sobre o texto de hoje, que eu falo que os lugares, e aí os lugares, eu não sei nem qual dos três livretos está mais, mas parece que todos os lugares ficam, já tem ali um teatro preparado em que o ser humano só chega e se encaixa nele. É como se tivesse toda uma vibração, toda uma expectativa. Quando eu falo também que eu não sei se é a gente que busca a água ou se é a água que busca a gente, porque a gente está sempre com uma sede atrás das coisas, mas essa coisa já existe, parece que justamente para atrair a gente. E nisso eu acho que tem vários complexos nos planetas que a gente vive e também nos arquétipos que a gente constrói em sonhos e nas criações, que fica pedindo que a gente se coloque nessas situações. Então eu acho que de uma certa forma, e os budistas colocam isso muito bem também, a gente vive num simulador ilusionário.
são várias coisas que, ao mesmo tempo que são ilusões, elas pedem da gente o comportamento e a gente acaba ou repetindo exatamente o comportamento que todo mundo repete, ou chega um momento que a gente fala, calma aí, eu preciso fazer isso exatamente agora. Eu acho que nesse momento em que você não segue, entende o fluxo, e não segue o fluxo, o mecânico que foi ensinado a você se comportar naquele fluxo, mas tenta entender o que está por trás daquele fluxo, eu acho que acontece um tipo de libertação, um tipo de transcendência. Não sei se é isso, Jorge, mas se não for também, vai trazendo que a gente tenta colocar mais coisas. Eu tô Massa, achando Isondra. ótimo. Vamos lá, então. Não, mas você é foda, Juliano, porque aí você solta umas coisas que eu preciso refletir, mas tá, vamos lá. É que dá vontade de ficar pensando sobre as coisas, mas tudo bem. Ê, Juliano, caralho. Ó, o Ormando está aqui falando que a observação do Marcelo foi ótima. Pois é, porque foi uma ideia dele. E o Arthur tá falando que sim, que eu respondi a pergunta. Que bom, porque não era uma pergunta tão fácil. Que massa, Arthur. O Jorge falou que é também. Então, a outra parte do que não é também, se quiser colocar aí, eu posso mergulhar mais. Mas uma coisa que eu queria também colocar nesse livro, sobre esse livro que a gente está lançando hoje, que embora ele seja biográfico, embora todas as situações ali eu presenciei de alguma forma, eu também me permitia ficcionar de uma forma que não é que beira mentira, mas eu Tô tive que entendendo, tô exagerar, entendendo. eu tive que exagerar para que as situações tivessem a função que eu queria. Eu acho que Não, ali, de uma mas é certa isso. forma, eu tento explicar o que é o Ghost, essa natureza que eu reconheci esse arquétipo dentro da literatura, dentro da arte, e me coloquei nele. Eu falei, eu vou ser o Ghost, como eu poderia dizer, eu vou ser um cavaleiro medieval, eu vou ser o bêbado da esquina, eu vou ser o pastor da igreja. Eu escolhi um estereótipo e entrei nele, e esse estereótipo é o Ghost. E a partir do momento que eu entro dentro desse estereótipo, minha vida fica de cabeça para baixo. Porque eu enxerguei um tipo de verdade naquilo que me dava a impressão de que ninguém estava enxergando ao meu redor. E eu tentava passar aquilo para as pessoas e eu ficava ridículo. Ou eu soava ridículo, eu soava patético, para uns eu soava profético. Então, assim, tem várias situações, eu dialogando com vários tipos de pessoas, a maioria de Ecoporanga, e algumas situações eu tive que construir porque só com os fatos concretos eu não conseguiria passar a dimensão do que eu estava vivendo ali. Então, em algumas Sim. situações eu pegava um pouco das pessoas que estavam ao meu redor, um pouco daquilo que eu vivia e criava uma situação com elas. Mas a tentativa era de delinear bem onde ia a minha ideia de mundo e onde a ideia de mundo da cidade se chocava com a minha. E conseguiu, né? Porque aí no final o livro ficou super. É aquela coisa, né? Ele é simples, mas ao mesmo tempo ele tem tudo isso de uma forma que as pessoas conseguem chegar até onde você quer que elas cheguem, eu acredito, né? Conseguem formular na cabeça as cenas, né? Os cenários, as pessoas. Inclusive, eu vou aproveitar aqui, o Ormando, né? Grande Ormando, ele colocou aqui o que você acha de falar um pouco das pessoas árvore e nuvem? As pessoas Árvore e árvore e nuvem, nuvem. elas aparecem nesse livro, né? Elas aparecem bastante. E é uma das imagens que surgem no livro e que a gente fica pensando depois também, né? É que nem aquela outra parte, enfim, vou dar spoiler do livro, né? Aquela parte que você fala que as pessoas são vasos, como é que é? Vasos com excremento esperando flor. Sim. Então vamos. Então Enfim, já vamos ver logo o que o bora. Jorge está falando, que eu vou tentar colocar em tudo. O Jorge está colocando, é como se eu percebesse a sua mesma vivência sendo a minha, através do texto como passageiro, mas ao mesmo tempo como se eu já tivesse passado exatamente aquela narrativa, mas com as minhas impressões.
Eu achava que era por ser de Ecoporanga, mas de certa forma é universal. Na verdade, George, tem muita coisa ali que é você mesmo. Existe uma intenção. Não, porque tem muita coisa que eu coloco lá que eu vivi, mas é coisa que eu vi o George vivendo. Então, são coisas que eu vi o Dante vivendo, são coisas que eu vi. É um pouco daquilo que a gente estava conversando ontem, né? Da ópera. Outro dia a Isso, gente pode falar aqui da ópera de Ecoporanga. isso, coisas que eu vi o Saraiva vivendo. Então, assim, o eu ali também não sou só eu. Sou eu enquanto um ecoporanguense tentando crescer dentro de uma sociedade limitada. Então, Jorge, né, não é impressão não, é você mesmo. A questão dos homens árvore e nuvens, as pessoas árvore e nuvens, era uma comparação que eu estava fazendo das pessoas que envelhecem agarrada, elas parece que é um esforço muito grande para se manter jovem, mas não, sabe, se manter sexualmente jovem, se manter potencialmente jovem. Tem pessoas que parece que não querem envelhecer, não entendem a grandeza do que é envelhecer. E a partir do momento que elas vão envelhecendo, elas vão ficando amargas e ficam querendo, é, parece que, esmagar a juventude ao redor. Então, essa manifestação da juventude que é inocente, vem dessas coisas das paixões, tudo tal, sempre parece que aparece um velho, uma velha filha da puta que vai lá e fala: para com isso agora, isso não pode, isso não dá, isso não para. Existe esse tipo de velho, eles vivem como vermes na sociedade ali, assim, não querendo perder o privilégio, o acesso ao que tem de mais de nutritivo na sociedade e tudo tal. E, por um outro lado, tem as pessoas que sabem envelhecer, que elas vão se desapegando dessas questões menores, elas vão se desapegando dessas como é que fala, dessas convenções, dessas estruturas, e vão se tornando pessoas maravilhosas. Elas vão, parece que flutuando, elas têm um jeito suave de rir, elas sabem abrir espaço para as pessoas, elas sabem receber, elas sabem. Assim, eu vi muito dessas figuras de longe, tocando a própria vida de uma maneira muito, muito bonita. Essa senhora que eu coloco, por exemplo, no livro, que é a que me dá o exemplo da árvore em nuvem, sim, nem é de Acoporanga. É uma senhora de Vitória, que eu ia muito fumar na casa de um amigo chamado Ronan, que ficava logo na frente da nossa casa. Ele tinha um prédiozinho, ele morava num prédiozinho, a gente ficava no fundo da janela da casa dele fumando, esperando essa senhorinha aparecer. Porque ela tinha um jeito de se vestir assim, muito bonito. Aí às vezes ela botava a mesa só para ela, com aqueles talheres, aqueles copos mais bonitos. Aí ela sentava, ia tomando café bem devagar, assim, parecia que ela contemplava as coisas que estavam na casa dela, o quadro, tudo tal. Aí ela terminava, limpava aquilo tudo, pá, às vezes botava uma óperazinha para ouvir, aí ia para o jardim, estendia uma roupa, tirava uma roupa. Me parecia uma vida muito completa ela com ela mesma. Aí a sensação que eu tinha é que tudo que viesse a partir dali era lucro. Que ela, por ela já tinha encontrado uma leveza de viver que me inspirou aquele personagem. Mas é claro que eu conheci pessoas assim incorporando, e volta e meia encontro pessoas assim. As pessoas árvores em nuvens, é isso. E você quer falar das que são vasos? Então, é engraçado, porque isso me veio dentro, eu tentando explicar um pouco do que explodia na minha cabeça quando eu cheirava tiner. Do incorporando eu cheirava tiner igual um maluco, assim, porque eu adorava as alucinações. Eu ficava, fechava o olho, começava a cheirar aquilo, ia vindo coisa, ia vindo coisas voando, ia vindo ideias, ia vindo conceitos, ia vindo pessoas. Nossa, vinha tudo.
E eu nunca consegui descrever, trazer para o plano real as coisas que eu vivenciava lá. Então eu tive que simular uma viagem daquela dentro do livro. E dentro do livro, e que era muito tipo, tinha uma coisa que ficava coando, que eram conceitos filosóficos. Depois eu descobri que aquilo eu tinha lido em algum lugar, ou era mistura de duas coisas e tal. E o engraçado é que, na tentativa de simular aquilo, me veio dentro daquela nuvem de palavras essa expressão, né, que o homem é um pote de excremento esperando flor. Mas para dizer que a gente carrega tanta coisa ruim, porque a gente sente isso, né? Tem hora que vem um peso assim que quer acabar com a gente. É tanta coisa ruim, é tanta coisa pesada, é tanta coisa não sei o quê, e chora, e quer se matar, e bebe, e cheira, e tudo e tal. Mas a impressão que eu tenho é que essa tormenta, essa coisa toda, é um jeito de fermentar uma coisa que depois disso tudo, depois que passa essa tempestade, uma coisa muito bonita. Então a metáfora é essa, que o homem é um pote de excremento esperando flor, o homem está cheio de merda, mas é dessa merda que vai fermentar as coisas mais bonitas. E isso é bom também usar para a gente ter paciência com quem ainda está no estágio merda, né? Porque são estágios. Depois do estágio merda vem o Gentil. estágio flor. O pior dos temporais adubo o jardim. Oi, filho. Aí é isso, tá vendo como isso aparece em várias outras coisas? Mas uma coisa antes que o tempo acabe aqui, que eu queria também colocar sobre esse livro que a Já tá gente está lançando acabando? hoje. Não, acho que não, mas É, emocionalmente mas já me já. parece que daqui a pouco vai aparecer aquele, você só tem tantos minutos. Tá. É, uma coisa que eu queria colocar sobre esse texto, que esse livro que a gente está lançando hoje, que é o Tudo de Mais Forte que essa Terra me deu, que eu escrevi lá em 2016, acho que nem era 2017 ainda, falando de tudo que eu achava que era um absurdo em Ecoporanga, que é um lugar minúsculo no interior do Espírito Santo e tal. E quando eu fui reler agora, parecia que eu estava falando dos bolsonaristas. A impressão que eu tenho é que aquilo, o que tinha de mais tacão em Ecoporanga, de repente tomou o mundo e está tomando poder. Aquilo que eu achei quando eu saí de lá, que ia ficar lá e que uma hora eles iam virar flor, está se O espalhando. Eu achei importante é isso ter esperança. interessante no livro também. Espalhou. É... Pô, a gente tinha que falar da revista, né? Acho que dá tempo. Deixa eu só ver se tem algumas coisas aqui. O adubo traz o campo Vai fértil, ver. diz o Marcelo. Com certeza. Pois É é, isso que a gente está falando. essa era a metáfora. Enquanto você vai vendo aí, então a gente só falar. A gente aqui na Entre Editora, que começou, né, a partir desses 3 livretos, isso, a Gabi Kruger. Me corrija se eu estiver errado, Gabi, mas você é uma atriz aqui em Vitória, né? Eu já vi algumas coisas do seu trabalho, parece ser bem bonito, quero conhecer mais. A Entre Editora está começando agora, né? Gabi, isso mesmo. O Temos Brasil virou 30 Coporanga. segundos. O Dante falando. E é isso que eu falei. Temos 30 segundos. Então, galera, calma aí. A gente vai abrir a live de novo. Voltem que a gente vai falar sobre a editora, a revista que a editora vai lançar, e a gente finaliza colocando mais alguma coisa sobre os livros, tá bom? Porque a gente só tem 30 segundos. Vamos lá, Sim. voltem aí. A gente vai sair e voltar. Voltemos. Vamos vendo agora quem é que vai voltar com a gente, né? Ó, o Dante já voltou. Eu já conversei muito isso com o Dante, sobre essa coisa de essa sensação ao observar os bolsonaristas em ação de que Ecoporanga estava dominando o mundo. É uma coisa que a gente sempre discute em off, mas como a gente está ao vivo para, por enquanto, as 4 pessoas, a gente pode continuar falando. Ó, Fê Antunes voltou. A República de Ecoporanga. Ó,
Julian, que é lá de Acoporanga também. Um cara Fê. muito gente boa. Super colisor, acabou de chegar aí também. Quer falar sobre a editora? Vamos ver se a Gabi volta lá, né? Ela que tinha perguntado. O Marcelo está perguntando o que vocês pretendem lançar com a editora? Qual a linha que Vamos vocês falar. pensam em seguir? Quer falar um pouco, Fê? Respondendo o Marcelo enquanto o pessoal vai voltando? Aí a gente responde a Gabi. Tá. Vicentão, meu filho, abaixa aí. Abaixa aí, Vi. Não permitir essas falhas técnicas. Então, a questão da editora é assim. Quando a gente resolveu se juntar para fazer a editora, a gente pensou numa coisa a princípio para a gente lançar os nossos livros, né? Então, os livros do Ju, eu tô com 2 livros também para finalizar. O Armando também tem uma questão com zines, né? Que ele faz. Então, a princípio, a gente pensou de fazer essa editora virtual para a gente divulgar os nossos trabalhos e, enfim, conforme as coisas vão fluindo, abrir também para os amigos trazer. Tô falando, Gabi, para a gente falar. Oh, peraí, gente, que aí misturou filho com coisa aqui agora. E aí depois abrir para os amigos também, quem sentir a vontade de mandar os seus escritos para a gente e a gente publicar os livros dos amigos e dos conhecidos também. Porque, assim, a coisa que a gente faz da Entre Editora, ela não é, como eu posso dizer, a gente não está com a ambição, digamos assim, de ser uma editora mais uma editora que vai entrar no mercado editorial e vai ter toda aquela coisa que já existe e tal. A gente quer fugir um pouco disso. Tanto que esses livros do Ju, a gente faz tudo online, né? A gente não tem. Acho que a gente não tem gasto por enquanto, né? Então é uma coisa assim muito entre nós. E para o pessoal ler também, a gente está fazendo tudo virtual. Então os livros ficam online, a gente não tem o livro físico. O que chega para a gente são as colaborações voluntárias, né? Que a gente, nesse primeiro momento, a gente decidiu que vai ser 50% da editora, 50% do autor. Então, a gente está nesse caminho ainda. É uma coisa mais independente mesmo, até porque a gente está no meio de uma pandemia, está todo mundo isolado, não dá para fazer grandes coisas assim de lançamento nem nada, mas a gente já está começando a pensar em fazer os livros em formato físico. Mas isso um pouquinho mais para frente. A gente não está com pressa, sabe? A gente está fazendo as coisas bem processualmente mesmo. Então, nesse primeiro momento, a gente vai lançar esses livros da gente, uma coisa mais e totalmente virtual. A questão da impressão do livro, a coisa física, a gente está começando a pensar agora, é uma coisa que está iniciando ainda. E aí, o que a gente vai fazer agora mesmo, que a gente vai se dedicar, que é o próximo passo da editora, é o lançamento de uma revista digital que a gente já começou a organizar. Então, a editora ela tem a primeira questão, que são esses livros, os livros no formato virtual, no formato digital do Ju. A Gabi está perguntando se são e-books ou é outro formato. Por enquanto, só e-book, Gabi. O formato impresso a gente ainda está estudando e está ainda assim bem. A gente está caminhando bem tranquilamente nessa parte, assim, sabe? A gente quer sentir como é que é a recepção do povo. Enfim, a gente não quer fazer nada com muita rapidez agora. É uma coisa bem de sentir assim como é que vai ser. Enfim, então tem esses e-books, os livros virtuais, e agora a gente vai fazer também a revista. A gente criou também uma revista pela editora. Hoje é a primeira vez que a gente vai divulgar essa revista, que a gente vai falar dela. A gente nunca falou dela, a não ser para as pessoas que vão colaborar na revista. Uma revista chamada Corpo Elétrico. Então aguardem aí que essa revista
ela vai aparecer. E, enfim, Corpo Elétrico, uma referência ao Folhas de Relva do Whitman. E é uma revista que a gente está pensando assim, com a proposta de, porque assim, na real, o que aconteceu? A gente, quando começou a montar a editora, a gente começou a pensar sobre os amigos, né? O que os amigos estão fazendo nesse momento, né, de pandemia, de isolamento e tal. O que a galera que trabalha com arte está fazendo, está criando. E, enfim, a gente viu que, por exemplo, o Ju conhece um pessoal, eu conheço um pessoal, aí o Ormando conhece outra galera, e a gente viu que tinha muita coisa legal acontecendo, mas que as informações elas ficavam muito espalhadas. Então a gente decidiu que ia criar essa revista para meio que condensar tudo isso que o pessoal está produzindo numa publicação só. Então é uma revista que vai falar de poesia, vai trazer coisas sobre música, os lançamentos dos amigos, vai falar de teatro, vai falar de... Enfim, a gente tem a questão do pessoal das artes visuais também, que a gente convidou. E é isso, a gente quer colocar numa publicação o que a galera está fazendo e divulgar, né? Eu acho que nesse momento é importante que as pessoas saibam o que está acontecendo. Trabalha com arte nesse país que a gente está vivendo, que, né, o Gustavo Galo, esses dias, ele colocou também que é um absurdo a cultura não ser considerada um serviço essencial, né? E, enfim, a revista vai ter essa função também de prestar um serviço, de mostrar para vocês o que está acontecendo. E aí a gente convidou alguns amigos para escreverem na revista, para colaborar. Ai, meu Deus, será que a gente já fala o que vai ter na revista? Ou faz mistério? Porque já tem tanta Não, coisa legal para entrar na a revista. gente pode falar também. Só que para esclarecer um pouco que a Gabi Krug aqui está deixando as questões, só para a gente manter essa dinâmica, eu ainda não vi esse formato do Itaú, mas é um ótimo toque porque a princípio o espaço virtual ele tem que ser mais, eu acho que ele tem que ser mais aproveitado sim para essa coisa da literatura. A gente tem muito vídeo, né? Muita música, mas a coisa do texto realmente ela ainda está concentrada nos memes. Então, assim, só para pontuar aqui dentro dessas coisas que a Fernanda está falando, então, por enquanto a gente ainda vai ficar focado no lançamento virtual, lançamentos digitais, na produção digital, porque a gente está em quarentena e não sabe quando é que vai sair para fazer um lançamento físico, sem sair distribuindo coronavírus através de folhas de livros. 2. O e-mail da editora é Entre Editora. Todo mundo que tiver aí, quiser mandar seu trabalho, manda que a gente vai vendo como se encaixa dentro da nossa agenda e tal. Mas a intenção é isso que a Fernanda falou. Botar o trabalho de todo mundo num lugar em que a gente também some as atenções. Ela tem as pessoas que acompanham ela, tem as pessoas que gostam das minhas coisas, o Armando tem as pessoas que gostam das coisas dele, você, Gabi, deve ter as pessoas que gostam das suas coisas. Então, se a gente conseguir juntar também a atenção das pessoas num só lugar, todo mundo que acompanha meu trabalho depois vai acabar lendo, ter a oportunidade de ler suas coisas. E essa troca também é um dos objetivos, eu acredito que seja um dos objetivos da Entre. Então, o e-mail é entreeditora @gmail. gmail.com. Falei da revista, Fê. Nossa, até... Ah, a gente vai falar dos colaboradores, né? Bom, a gente vai trazer nessa edição de estreia, acho que o primeiro, assim, né? A entrevista com o Tata Aeroplano. O Tata lançou um disco agora, né? Esses últimos dias, um descasso. E o Tata é uma referência, acho que tanto pro Ju, quanto para mim, quanto pro Ormando. Então o Tata é meio que um catalisador aí de nós três. Por isso que vem com uma entrevista com o Tata na revista.
A gente vai publicar também um dos sonhos do Tatá, né? O Tatá, ele também tem essa questão de escrever os sonhos. Teremos poemas de Enzo Banzo, poemas de Cris Sobral, grande poeta, linda. Poema de Mari Perna. Se o Fê Antunes estiver aqui, o Fê fez um trabalho com a Mari uns tempos atrás, eu acho que ele tocou das performances dela. Caramba, você acredita que tá me dando branco? Vamos lá. O Gustavo Galo também mandou um texto bem bonito, falando de uma das viagens literárias que ele anda fazendo. A gente tem George as colagens. Saraiva, Jorge Saraiva, isso, que já mandou que está também. aqui Tem com um a outro amigo gente. seu também, o A Donaila Igor. Cruz, que também é de Ecoporanga. O Igor, que é Isso. acho que é Igor Souza, de Fortaleza. A gente vai ter as colagens da Adelita, que são lindas. Tem também o trabalho da Elisa. Só me foge agora o sobrenome da Elisa. Arruda. Elisa Arruda. O Ju que me apresentou o trabalho dela, inclusive, esses dias, eu achei maravilhoso. Enfim, tem uma galera. O Marcelo Ariel também mandou um. Vicente tá virando lobisomem. Mamãe, eu sou lobisomem. Desculpa. Tá bom, desculpa. Eu sou lobisomem. Aquele cara é o filho do lobisomem. Tá bom. Gostaria também que você anunciasse o livro da próxima semana. Qual o livro que vamos lançar na próxima semana? Ah, é? Do Silmar? Você quer de mim? Você quer que eu anuncie? Não seria melhor você anunciar, cara? Você já fez a abertura do livro. Nosso próximo lançamento vai ser do Silmar Saraiva, um livro chamado Os Concatenados. Então, provavelmente na terça-feira que vem a gente já tem mais esse livro. E essa revista aí que a Fê está falando, a gente está terminando de fechar, vai sair na sequência também. A ideia é que ela tenha uma frequência. Então, assim, principalmente para todo mundo que quiser se expressar além dos seus perfis, né, manda para a gente que a gente coloca na revista e junta essa atenção na revista. E com isso, quem tiver textos muito longos, a gente tenta fazer esses livretos também, dentro de todo esse esquema que a Fê falou. Ó, o Fê está aqui, ó. Fê Antunes, feliz com esse encontro entre vocês, duas pessoas que têm todo carinho, sobretudo pelo nascimento de um projeto cultural em meio às mortes reais e metafóricas do nosso tempo. Pô, Fê, valeu. Tô aqui, Saudade, Mari, Fê. querida. Fiz uns shows com ela, sim. Tô aqui, Mari, querida, sim. O Fê fez coisas com a Mariana Perna, né? Fez. E Fê, manda coisa pra gente também. Ia ser uma honra se tivesse coisas suas na revista. Se tiver um livreto aí que se você já não tiver um esquema para lançar. Enfim, vou fazer igual os Beatles fizeram em 69. Quem tiver coisa, Manda pra por e-mail da gente. editora que a gente vai fazer de tudo para publicar. Que a ideia é essa mesmo. Bem, para a gente também não cansar muito, não cansar todo mundo e tal, se alguém quiser que eu comente mais alguma coisa sobre os 3 livretos, coloca aqui para eu encerrar minha parte. Enquanto isso, a gente já vai começando um pouco a nossa despedida, mas eu gostaria, antes de sair, que o Ormando voltasse pelo menos para que vocês vissem o Ormando, o nosso terceiro elemento, que está tentando entrar, mas que está lá com problemas técnicos e toda hora cai. Pior que eu vejo o Ormando, eu ouço o Ormando, mas ele não... Mas ele não ouve a gente e não consegue interagir. Então, assim, eu vou me colocar aqui à disposição para fazer mais algum comentário final e vou pedir para que permaneça e que entre cartas de tarô, se eu não me engano, é o Igor, que a gente acabou de falar dele, que também vai estar na revista. O Marcelo, poxa vida, Silmar Saraiva, tenho curiosidade de saber sobre ele. Achei pouca coisa na internet, ler algo dele é uma ótima forma de conhecê-lo melhor. Olha, o Saraiva é um mestre, é uma figura fantástica e
Esse livro ele me mandou quando eu estava escrevendo o Tudo de Mais Forte que essa terra me deu, lá em São Paulo ainda. Ele me mandou escrito à mão num caderno da Cobra d'Água, cor-de-rosa. E eu transcrevi e mostrei aqui para o pessoal da editora, eles viram que tem lá o seu valor, então na terça-feira que vem a gente solta esse livro dele. Fica atento que vale a pena. É muito bom, muito poético, muito bom. Fê Antunes falando que vai mandar. A honra vai ser nossa, Fê Antunes. Com Por favor, meu certeza. velho. Depois de tanto papo, né? Ó, é o Igor mesmo, tá aqui também. Então, assim, já que ninguém colocou mais nenhuma questão para falar sobre os livros, eu acho que eu me fiz presente nessa nossa live editorial de hoje. Então, vou ficando por aqui, obrigado, e vou pedir para a Fê receber aí o Ormando. Se o Ormando, você não conseguir interagir, pelo menos dê um recado. Dante, vale muito o desenho, Dante. É, por favor, a revista, então, assim, a gente está chamando algumas pessoas com colagens e tal, já tem umas coisas muito bonitas, mas tem todo esse lado que é o que vai dar cara para a revista. Se você tiver coisa, nossa, vai ser muito bom. Por favor, vale sim. Pessoal que Ó, é fotógrafo também. Essa edição vai ter uma amiga minha, ela é fotógrafa, ela mora lá na Holanda, a Sasha. E ela mandou umas fotos também, com um texto assim super bonito, a gente também vai publicar. Então, e cadê o Ormando? Ormando, mandem você tá aí, tudo. meu filho? Como a revista vai ser digital, então é fácil para a gente administrar essas coisas. Mandem tudo que vocês Sim. tiverem. Minha mãe aqui, ó, falando que Silmar Saraiva é uma figura sem igual. É, as figuras mais originais que eu conheci na vida. Não canso de render homenagem. Quando a gente lançar o livro do Saraiva, a gente faz outra live só para contar a história do Saraiva. Antigos, fotografia com música, Vitor Malheiro. Sim, o Vitor tem que chegar. Então, galera, valeu. Brigadão pela atenção. Fê, obrigado. Com Eu que vocês, agradeço. Ormando Zion. Chega aí, Zion, e dê sua mensagem. Oi. Oi, Ormando. Ah, agora tá funcionando, ó. Tô acompanhando aqui pelo computador também, ó. É o Olha eu Inception. Só aí. que tá meio atrasado ali no computador. Aí, que bom Tá, que tá funcionando aqui. Vou assumir meu tá posto aqui, delay. peraí. Eu não gosto mesmo não desse negócio de taurino, porque o pessoal fala muito mal de taurino, altos defeitos aí, de ser teimoso. E, pô, eu não quero ser teimoso não, cara. Ah, Não eu acho bom sou. não. Agora você E, tá ó, ouvindo e tá vendo? agora tá funcionando normal aqui pra mim. Eu não acredito nisso, Ormando. Ah, que bom, é porque o Juliano tinha que falar primeiro mesmo, né? Ô, Eu Ju. acho que foi Não, isso. então peraí, para tudo. Juliano, você tá aí? Cadê? Eu acho que eu vou conversar um pouco com o Ormando, aí depois podia rolar um papo entre vocês dois, hein? Agora que tá rolando, que tá fluindo. Ah, vamos fazer mais vezes também, deixa o pessoal dormir, né? Tem que dormir mais de Ormando 8 horas de sono. sincero. 8 horas de sono, porque faz bem para a imunidade. E comer direito, tomar sol, tá bom? Ah lá. Para ter aí ó, um corpo saudável, para não precisar daquele remédio que não funciona. E eu trouxe umas coisas legais para vocês. Eu tô aqui ouvindo o Pimpão e É, são livros. Olha só, tem um livro do mostra. Rambo, É o né? nosso mentor. Porque tem uma conexão. E tem esse livro, que é da Helena Blavatsky, A Voz do Ah, Silêncio. que... Não sei se fica ao contrário, né? Porque fica ao contrário. Não, tá ao contrário, mas eu acho que o Gil já falou dessa mulher alguma vez. Sônia, Então, cabe tudo, Sônia. A Sônia tá perguntando se cabe uma leonina. Super cabe. com certeza, minha mãe é leonina também. Não sei se A ela minha é ou irmã não, mas também. nasceu. Ai, que maravilha. E, pô, muito legal estar participando aqui com vocês e ter feito isso, porque sou fã do trabalho do Juliano desde que ele tocava na banda Solana e também sou fã do trabalho solo dele. Fiquei muito feliz quando ele foi para São Paulo e que o Tata Aeroplano e ele, né, ficaram assim amigos e o Tata produziu o primeiro disco dele.
Então, uma alegria, assim, fico bobo, fico feliz mesmo. Eu fico também. Agora é aquela hora que a gente fica falando do Ju, né? Que a gente é muito fã. Ah, não Enfim, precisa fazer só parte de também, tudo isso é uma honra sempre. mas é bom também, a gente fica Sabe que eu acho que feliz. você podia falar? É, essa ideia de fazer, né? De colocar as ilustrações dos livros do século XIX. Como que você Que chegou bom que você perguntou. Então, fala um isso foi pouco muito disso. legal. Eu até trouxe uma coisa para mostrar também, que faz parte dos livros, que é a zine que eu fiz esse ano, um pouco antes Massa. de pedir o Ai, texto que para o bonita. Juliano e tudo isso começar, né? E aí eu já usava essas imagens nelas, assim, Olha de vez só. em quando. Desde do primeiro que eu fiz, eu já comecei a usar nesse estilo, assim, em, que a Gabi Kruger falou aí, né, de ter postado um livro no Instagram. E é o primeiro jeito que eu postei meu livro, porque eram fotos dos manuscritos. Eu não escrevi, né, eu botei só as fotos do papel mesmo. E aí é Uhum. como eu faço aqui, né, nesse, nessa parte aqui de trás, ó. Eu acho isso lindo, a parte do Ah, eu manuscrito. gosto também. E sabe o que que é engraçado? Nesse livreto, o Entre Ventos e Elementos, Ah, tem um poema que eu fiz assim, em homenagem, inspirado pelo Juliano. Aí eu pensei que eu podia ler ele aqui, né? Já que a gente está nesse momento, ó. leia. Ah, olha que bonito. Ele já é gauche. E aí tem o 3 aqui, ó. Você viu, Juliano? Tem o 3, são três dedos, porque 3 é um número místico. E aí eu vou fazer aqui Eita, então. Birosquilo. Nossa, a gente tá entrando numa vibe mística real, né? Pois Caraca. é, mas o místico é o real. Né? Quando a gente Putz, se aliena, a gente esquece que o místico é o real. A gente fica achando que é outra eu coisa, só mas aprendo é com o que esses é. dois, meu. Eu só aprendo. O místico é real, lógico. É claro que Mas é, leia, pessoal. mostra aí Leia esse então. poema pra gente. Diz assim: ele já é gauche antes de ser Juliano, através da forma etérea, do espaço além do éter do vazio. Caminhante da madrugada da vida, que tempo pode medir-lhe torto? Feito a natureza, diverso, sem moldes e aberto à criação. Ele vê Deus no mundo e vê isso melhor do que aqueles que gritam fé e paranoia. Seu silêncio é denso, quando deixa o ar falar, flutuando entre ideias, corpos de carne e de som. A vista que também surge de dentro faz da luz deleite, e num prisma multiplica raios, cores, sensações. É Ai, isso. que bonito. E já tem vários elementos nesse poema aí que me fez lembrar de algumas conversas que a gente teve. Tem o caminhante, enfim, tem coisas aí. De quando que é esse poema? Ele foi de 2018, acho. E olha só. Nossa, e tem bastante coisa que a gente conversou esses tempos agora, né? É o que eu tinha falado Mas é na primeira porque tentativa. tem a ver, né? Eu acompanho assim as Tem, entrevistas do Juliano no Cultura Livre, que para mim é uma maravilha. Eu tenho que mandar um coração grande pro Cultura Livre, porque se não fosse ele, eu não teria assim visto apresentações ao vivo, né? Mesmo que pela internet. E tem a entrevista também, né? Também vi uma sim. entrevista do Juliano com a Maria Lulu no Teatro de Bolso do Quarto Mundo, no canal do Estúdio Flux. E recomendo também essas entrevistas do canal do Estúdio Flux, que é legal. Eu fiquei feliz de A encontrar Malu lá, porque eu Maria, né? adoro. Mas aí ela pinta a cara, né? E vira Maria Lulu. Eu acho muito Isso. legal. Alguém mais que está acompanhando já viu essas entrevistas no canal do Estúdio Flux?
Ó, o Olá, alguém Marcelo tá conheceu o falando Juliano que, pelo Cultura Livre. tá vendo? Cultura Livre. É muito bom. A gente Ah, ainda, muito bom. a gente tem um sonho, né, de entrevistar a Roberta para a revista, Isso. numa, Qualquer numa coisa a gente próxima lança um edição. livro do Cultura Livre. Ah, pensou? Nada a ver, né? Mas a gente está Não, eu gosto do brincando. Ormando, porque assim, o Ormando é que nem eu falei uma vez, é uma metamorfose de ideias, assim, é que nem o Ju falou, né? Você não para, assim, Assim é é fácil. tum, É tum. falar é fácil. Não, mas ter ideias também não é difícil, não é fácil não. Ah, depende, né? Difícil às vezes é Enfim, fazer também. com Às certeza. vezes é mais difícil do que. Mas a Mas nem ideia sempre, né? já é uma semente, assim. E, Verdade. enfim, eu acho que outra coisa que é legal a gente falar também, né? Essa experiência da diagramação, né? Da edição de livros, você começou até agora, né? Com a Uhum. Entre. É, antes eu Então, fazia no Google Drive, tem o Docs que é tipo o Word, né? Então aham, essas linhas que eu fiz foi tudo assim lá pelo Docs. Eu botava a imagem, tirava um pouco a margem, fazia assim. Aí eu comecei até a formatar o texto do Juliano também pelo Docs. E aí o site que ele encontrou, que é o primeiro, que é o Flipsnack, ele tinha um construtor de PDF online, assim. E aí eu comecei a fazer aham. por aquilo e achei legal, assim. Mas aí tinha uma dificuldade de ser pago. E aí, em dólar. E aí eu pesquisei no Google um programa, né, um software de diagramação que fosse gratuito e open source. E encontrei um chamado Scribus, ou Scribus, em português, que ele é grátis e funciona no Linux, funciona no Windows. E encontrei no YouTube tutoriais, porque me adiantou muito de eu não ter que ficar quebrando a cabeça sozinho, assim. Encontrei tutorial em inglês e em português. Assisti em português, foi bom, tive dúvida, procurei também no YouTube e no Google. E recomendo muito, pessoal, que tiver vontade também de fazer isso, aprender a diagramar. Não é tão difícil quanto outras coisas. Acredite no seu potencial, é isso também. O Dante tá. O Dante é o amigo do Ju, né? Lá de Ecoporanga. O Dante e o Jorge estão. Eles estão comentando sobre o Cultura Livre. A gente falou do Cultura Tô Livre e tentando ler. rendeu. Enfim. Eu não me lembro dessa entrevista do Ju, mas sei lá. Gosto do Cultura Livre, gosto da Roberta. E você, sei lá, o que você quer falar, Armando? Me diz desse Olha, processo todo. O que você gosto tem para dizer dos livros? do processo. Ah, eu achei muito legal, cara. Queria contar de novo um pouquinho que o Juliano contou, que eu li esse texto quando a gente conversou por e-mail em 2017. E aí ele me passou o texto e ele estava num blog, né? Esse que eu li. Era um post assim grandão num blog. E eu li tudo de uma vez, assim, eu comecei a ler e não consegui mais parar. E achei demais, assim, tipo, um texto como de um grande escritor que eu leria em algum livro, assim, que tivesse impresso já. Tinha essa qualidade, não importava que tivesse lá no blog. E Uhum. aí passaram-se anos e eu procurei de novo o blog, não estava mais lá no ar. Como também ele falou que não estava mais no Facebook. O E Ju tem aí, dessas. mas foi, né, eu continuei, tipo, mesmo tendo lido o texto há anos, ainda lembrava de situações que ele contava e como que eu me sentia, assim, emocionalmente, a lembrar, né, do texto, porque é um texto, assim, impressionante. E para mim, né, pode ser que outra pessoa não goste. E uma vez perguntaram para o Neil Gaiman, o escritor, o que, que ele achava das pessoas que não gostavam dos livros dele. Ele falou, é ótimo, porque imagina se as pessoas só gostassem dos meus livros e não gostassem dos livros dos outros escritores. Então os outros escritores também precisam ser lidos, e não é para todo mundo gostar
do que eu faço, mas eu gostei do estilo dele, porque também gosto dos autores como o Henry Miller, esse livro da A Hora dos Assassinos, que é sobre o Rambo, eu achei muito legal. Então eu gostei muito do estilo dele e fiquei muito feliz de ele ter compartilhado comigo e da gente ter feito isso. Ele está feliz também de estar publicando desse jeito. E eu trouxe mais dois livros aqui Sim, para mostrar. Um deles foi esse mostre. aqui. Já que a gente está falando de livros, né? Esse é um livro do Hermann Hesse Olha o homem aí. e ele é um livro de contos. E eu trouxe esse livro porque o tamanho dos textos, é relacionado ao tamanho dos textos. E assim, não precisa ser um texto muito grande, um livro grosso, para a gente se sentir tocado por ele, ou ele, né, fazer a gente pensar, ser emocionante e bom de ler. Pode ser um conto. Então, eu tinha lido esse livro um tempo, acho que foi esse ano mesmo, mas foi um tempo antes da editora começar, e eu fiquei muito feliz que essa coisa dos textos curtos chegou também. E eu acho que tá bom já, para o pessoal poder descansar, né? A gente tá aqui há um tempão já. Vou mandar corações, Algum dizer comentário? que meu sonho é A gente publicar tá tranquilo. um, Qual que é o teu sonho? publicar um gibi do Tata Aeroplano. Oh, meu Deus. E Tatá não Fazer o entrou, quê? né? Tata Depois vamos Aeroplano, falar vê no replay, na. Tata. Assiste até essa parte pra ouvir que eu te amo. Todos amamos. Mas é assim, é Na uma coisa. revista, na revista, só para quem não entendeu, né? Na revista que a gente vai lançar, Corpo Elétrico, tem uma entrevista lá com o Tatá e o Tatá, num determinado momento, comenta de um gibi que ele fez, mas que ele perdeu tudo. E aí a gente ficou com essa vontade de recuperar esse, principalmente o Ormando, né? De recuperar esse gibi de alguma forma, de fazer a coisa acontecer, né? Não, recuperar Enfim, esse eu acho que vai acontecer, mas talvez outros, né? Se ele sim. se reconciliar com essa prática e aí novas ideias surgirem, é uma pessoa tão criativa. Imagina só que loucura. Seria muito bom. Inclusive, amanhã é seu aniversário em seguida o dele, né? Nossa, que alegria. Para mim foi uma honra tão grande quanto ser confundido com um personagem do Um Tatá. personagem. Para mim foi um elogio bom demais. Que isso, não poderia desejar na minha vida uma, uma comparação melhor. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, então. Você acha que Al- o Juliano volta para dar tchau, pessoal? Acho que é legal, hein, Ju? Volta aí para dar tchau, e aí eu apareci aqui, Alguém quer foi falar muito alguma legal. coisa sobre a diagramação, sobre a arte do livro, sobre alguma curiosidade? Alguém quer perguntar para o Armando se ele é ou não o personagem do Tatá? Eu sou. Se o Armando existe ou não? Porque, como eu Não disse existe. anteriormente, estou trabalhando com o Armando, ó, vai fazer um mês e nunca tinha visto o Armando na minha vida. Estou vendo agora. Eu falei pra Sempre gente o fazer por Zoom também para conversar. daqui. Não, Vicente. Gente, peraí que meu Eu e ela, filho mas pegou a uma coisa faca. tá rolando, né? Fortes emoções. Tá rolando e bem. Eu acho que a Então gente vamos aí. tá numa comunicação bem legal, né? Nós três. Enfim. Muito bom estar aqui. E primeira live da vida, gente. Viu? Primeira live que eu participo na minha vida. E quem sabe Juliano podia tocar Homem de 30 do Sérgio Sampaio como meu presente de aniversário. Agora tem que sair para dar tempo dele poder fazer isso, hein? Que tal? Emocionante. Ah, Jogou no ar, hein? agradeço muito. Mas E peraí. vou indo, Peraí, hein? peraí. Tô saindo. Cadê o Juliano, A coisa porra? tá com vergonha de ficar sozinho aí. Não, ó, é que tem Canta uma alguém falando música. que voz bonita, por isso ele não aprecia. Eu não entendi, mas enfim. O Marcelo tá falando, a diagramação, as páginas pretas e brancas, as ínis, tudo muito sensível ao texto, completamente maravilhoso. Parabéns. Ó, é o que a Valeu, gente Marcelo.
isso das páginas pretas, tanto eu quanto o Juliano, a gente pensou, tá? Ah, canta capela. O Ju não sabe. Canta capela, canta capela. Eu não ligo. Também É, não sei tocar. Mas muito obrigado vamos. pela página preta e branca. O Juliano também estava com essa ideia. Quando a gente conversou na nossa videochamada, que ele viu que eu não era o Tatá. E nós dois meio que falamos sobre essa ideia da página preta e branca. Eu queria falar sobre o Ouroboros. Uma coisa que me inspirou, além de eu gostar do símbolo, é que uma vez eu li a biografia do Rimbaud, eu não lembro se era essa ou se era a do Henry Miller, mas falava que o Rimbaud tinha estudado livros de alquimia antigo, que ele começava com essas coisas assim, os elementos, e aí, como a gente tinha conversado sobre o Rimbaud, eu achei legal trazer esse símbolo também, na parte que é as páginas. Tá bom, Juliana, eu entendo, não tem problema não. Não devia ter te pedido assim, mas amanhã eu vou escutar no YouTube. O Sérgio Você vai cantando. fazer 30, né, irmão? É, mas isso é só o corpo. Eu quero virar árvore e nuvem. Então, gente, se mais ninguém tiver o que dizer, eu vou para os encaminhamentos, para boa noite. Eu vou começar a fazer uma fala aqui de despedida, aí você dá um tchau depois, irmão. Fica aí, tá? Enquanto eu faço a despedida. Bom, obrigada para todo mundo aí que participou, que assistiu a live. A gente teve que tentar, né, várias vezes até a coisa fluir. Só na terceira, como, né, a gente já falou, o 3 é o número da sorte. Só na terceira que o negócio foi. E, enfim, vai ficar gravado aqui no nosso perfil, essa live. E é isso, gente. Obrigada, valeu por tudo. A gente está começando essa questão da editora, ela está no início. E, enfim, toda vez que tiver uma novidade, a gente vai postar. E a gente gostaria de pedir para que vocês divulgassem o perfil da editora, sigam a gente. Então, para as próximas semanas, os nossos projetos serão livro do Silmar Saraiva, terça que vem já, né? E a revista Corpo Elétrico. A gente vai começar a soltar pequenos drops da revista para vocês saberem quem são os colaboradores, um pouquinho de cada um e até a gente chegar no dia de lançamento dela oficialmente. Beleza? Obrigada a vocês, conversa maravilhosa, diz o Marcelo. Nós que agradecemos, Marcelo. Obrigada por acompanhar. Beleza? Então, eu me despeço. Quer falar alguma coisa, Armando? Ele pegou a gaita. Valeu, pessoal. Tudo de bom aí. E muito obrigado, Ju, quer Juliano, dar por ter tchau? escrito esses textos. Eu não vou nem agradecer muito o Ju, porque, né, senão fica parecendo que é devoção, essas coisas, mas a admiração por Ju. Não, é que a gente já elogiou Não, tanto faz o bem Ju que tá agradecer, chato assim, já, do né? jeito. Não, Ah, não é. é, Eu não agradeci muito ainda. Aqui, né? Ao vivo. Mas estou feliz. E é bom a mas é gente isso, dizer as Ju, a coisas que a gente te gente gosta. ama todo mundo. E é isso. Você quer dar tchau, Ju? Você quer aparecer para fazer tchauzinho ou não? Tá de boa. Fala aí, considerações finais. Aí eu saio aqui. Já foi? Já foi. Então é isso, gente. Tá Beijos, bom. valeu Tchau, e até tchau. a próxima. Tchau.